Na virada para o ano 2000, um dos temas ambientais em pauta no mundo era a camada de ozônio. A falta dela, em vias de ocorrer, aumentaria a quantidade nociva de raios UV que despencariam sobre as nossas cabeças e pele. A Plasma ela começou de um projeto artístico, era uma marca de moda fictícia pensando numa distopia sobre a camada de ozônio. Então, os produtos eles dialogavam com esses malefícios. Então, um dos produtos era uma bolsa que parametrizava esses raios solares e um bucket, né, um chapéu com um biotecido que bloqueava, né? Esse biotecido ele tem uma inteligência natural que bloqueia esses raios UV. Então, a Plasma nasce desse design ficcional e se torna uma startup porque a gente prova ali que existe uma viabilidade. Por mergulhar nos meandros da economia circular com seus produtos de moda e peças artísticas, a empresária e artista Yane Cabral é um dos nomes para ficar de olho na série em texto e vídeo do Estadão sobre personagens de diversas áreas que podem contribuir com o país nos próximos anos. O biotecido em especial, ele é todo pensado desde a produção, desde a forma de entrega, desde a criação dele, com essa perspectiva de gastar menos água, de pensar esses micro-organismos como coautores desse tecido, né, co-criando essa natureza, né, co-criando, a gente chama de co-criação com a natureza. A essência do processo está bem resumida por Yane Cabral, design nomeada pela Organização das Nações Unidas, uma das jovens que estão construindo futuros regenerativos. Em resumo, as bactérias são alimentadas por um líquido nutriente em laboratório. Por conter açúcar na composição, as bactérias se alimentam e, ao fermentarem, produzem um biofilme. O passo atual agora é ganhar escala e burilar o processo de produção da matéria-prima, que demora por volta de 1 a 2 meses. Além do laboratório próprio de garagem, parcerias com universidades para ganhar em volume de produção também estão evoluindo agora. Desde o início da minha carreira, assim, eu sempre fui de experimentar, meu trabalho de arte está muito envolvido com inovação, com pesquisa, com criação, e parte desse lugar de imaginar futuros a partir de questões ambientais, questões políticas. O meu trabalho ele permeia ali a eletrônica, a impressão 3D, a hibridização desses materiais com eletrônica, com impressão, eletrônica com biomateriais, biomateriais com impressão 3D. Então eu sempre estou tentando imaginar esse híbrido, porque me interessa, é uma área que me interessa também, porque eu imagino que o futuro ele é a variabilidade. Como imaginar esses futuros que, de repente, com a questão do lixo, né? A questão ambiental mesmo, de fato, e pensando nessa questão não só ambiental, mas como englobando também a questão política, a questão social. Então, os meus trabalhos eles permeiam essas áreas e é um exercício, eu chamo um pouco de design ficcional, que é quando você cria um design ali a partir de uma ficção. O lado empresarial, que se mistura com o artístico e também se relaciona com o design dos produtos, estão todos amarrados a partir de uma mesma ideia: inovação alicerçada pela questão ambiental, de preservação dos recursos naturais do planeta. E ainda, como explica Yane, com um olhar todo voltado para a moda, área que, para ela, revela muito do comportamento humano. Ultimamente eu tenho focado principalmente nos biotecidos, né? Então a pesquisa principal hoje, como CEO, líder de inovação da Plasma, é pensar em cada vez mais melhorar esse biotecido e em como introduzi-lo no mercado, né? Pensando na perspectiva do design de moda, como que esse tecido precisa ter, qual a característica principal que ele precisa ter. Mas o meu trabalho artístico, ele envolve wearables, né? Que são vestimentas tecnológicas. Então, meu último trabalho foi desenvolver joias anti-reconhecimento facial, para lidar com essa questão do reconhecimento facial compulsório, sem muita legislação. Biotecidos que fazem as vezes do couro estão no foco de várias empresas inovadoras, tanto no Brasil quanto no mundo. É um setor que só tende a crescer nos próximos anos. Um dos grandes ícones da área, que pesquisa o tema desde o início do século, é a designer londrina Suzanne Lee, uma das inspirações de Yane. Desde a pandemia, quando as pesquisas ganharam mais peso, a artista, que se considera baiana, na verdade ela nasceu no Pará, mas mudou recém-nascida para o Nordeste e hoje mora em Penedo, região serrana do Rio, passou a se misturar entre suas criações e inovações.
minha trajetória acadêmica, a minha trajetória de vida me colocou nesse lugar, mas eu acho que não, acho que eu sempre estive nesse lugar e isso só foi, como se fosse lapidando, sabe? Toda a minha trajetória, a minha história, e eu acho que hoje, como eu ainda sou um baby do empreendedorismo, sabe? Eu ainda estou aprendendo muito. Recentemente, a Plasma ela passou por uma aceleração no Shell Iniciativa Jovem, e lá também a gente teve muito ferramentas de mercado, marketing, judicial, e lá também foi algo que me moldou muito como empreendedor. E muito dessa cultura maker também que eu tenho, de faça você mesmo, de pesquise o seu erro. O erro também é legal, é com o erro que você aprende, não desanima. Então, eu acho que toda essa resiliência que eu tenho me fez também me moldar esse lado empreendedor, sabe? Que desde o início existia, estava ali naquela sementinha, mas que foi crescendo junto com o meu lado criativo, que eu acho que é essencial, assim. Eu acho que com essa revolução da tecnologia, né, das máquinas, enfim, da inteligência artificial. Eu acho que cada vez mais a gente precisa desse lado mais criativo para solucionar esses problemas, né, de uma forma até mais humana também. Visão transversal alimentada a partir da cultura dos Fab Labs de instituições como o MIT e uma preocupação ambiental forte. Mas, com tudo isso junto e misturado, Yane tem uma visão própria sobre para onde vai o setor da moda em tempos em que a transformação tecnológica está acelerada. Eu faço parte de uma lista de inovadores da ONU, né, que é nomeada pela Gucci, pela ONU. Agora com o prêmio do MIT também foi muito legal, do MIT Technology Review. Eu já tenho uma história com o MIT também por conta desses cursos que eu faço, né, esses prêmios que eu acabo recebendo. Então, a minha base artística, a minha base design, ela é muito baseada em toda essa trajetória, em todo esse legado mesmo de inteligência do MIT, de como eles aplicam isso nos Fab Labs. Então, eu tenho uma história com o MIT também de longa data, com a instituição em geral, essas ramificações, né? Toda vez que eu vou criar algo, assim, na minha vertente artística, é muito baseado em pesquisa, é muito baseado em relatórios, né? De como vão ser essas tecnologias daqui a alguns anos, como vai ser o meio ambiente daqui a alguns anos, qual que é a questão, é a questão da água, é a questão da política ali, enfim, eu acho que a questão ambiental é muito forte, porque a gente já está vivendo muitas coisas e que não são gratuitas, a gente sabe muito bem. Eu acho que os negacionistas, eles tendem a negacionar porque é mais cômodo, é mais confortável você ignorar, colocar debaixo do tapete e ok, não vou lidar com isso. Mas eu acho que eu tô contra a maré e eu tô pensando, eu uso muito a palavra de regeneração. Eu acho que a gente não vai voltar ao que a gente era antes, mas não, eu tenho certeza que o que eu tô fazendo hoje, como artista e como empreendedora, é focado no que ok, se eu fosse criar algo hoje, eu preciso pensar numa perspectiva que eu degrade menos. Essa é a visão de mundo da artista e empreendedora Yane Cabral. Ao incentivar a criação de peças de moda a partir do conceito regenerativo, ela está ajudando a preservar o planeta. O objetivo da Plasma, em menos de 10 anos, é oferecer um marketplace aos interessados de bioprodutos. E segundo ela, que faz arte e empreende ao mesmo tempo, existe um quentinho no coração ao saber que ela não está sozinha. Por exemplo, na moda, demorou muitos anos para as pessoas também aceitarem o nylon, aceitarem tecnologias horríveis, mas que, tipo, enfim, elas também tiveram o seu momento de adaptação, sabe? O próprio computador, sabe? O celular, o que ele é hoje. Então, eu acho que tem essa linha mesmo de adaptação, que é normal, mas cada vez mais eu acho que quando a gente olha para o lado e vê vários tecidos orgânicos, e tipo, a gente vê tecido de abacaxi, tecido de cacto, então assim, não é algo que é tão surreal assim. E além dos relatórios, a Plasma principalmente, a gente todo ano faz um monitoramento do mercado. A gente entendeu que no Brasil há uma crescente de marcas de moda que estão indo para esse lado sustentável. Entre a moda e a tecnologia, essa é a história de Yane Cabral, jovem empreendedora que trabalha desenvolvendo biotecidos para criações artísticas na área da moda. Para ler o perfil completo dela e de jovens empreendedores, acesse www.estadão.com.br.